Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. Essa teleconferência será conduzida pelo Sr. Frederico Curado, diretor-presidente da Ultrapar, e pelo Sr. Rodrigo Pisinato, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, junto com seus executivos. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Curado, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa conferência. Obrigado pela participação. E gostaria de iniciar mencionando que o nosso primeiro trimestre foi melhor do que o primeiro trimestre de 2020 e também ligeiramente melhor do que aquilo que nós projetávamos, o que é um ótimo início de 21 para a Ultrapar. Eu não posso iniciar esse call sem mais uma vez destacar a competência com que as nossas equipes vêm continuamente demonstrando ao longo desses 15 meses de pandemia, tanto do ponto de vista da segurança das nossas pessoas, quanto da continuidade das nossas operações, operações essas que não sofreram nenhuma interrupção e mantiveram um ótimo nível de atendimento aos nossos clientes, aos nossos consumidores. Bem, todos os nossos negócios apresentaram um ótimo desempenho operacional e financeiro nesse início de 2021. A Ultragaz, ela continua a sua jornada de inovação e ganho de produtividade, com mais um trimestre de ótimo equilíbrio e, a propósito, é o melhor primeiro trimestre da sua história. Então, mais um trimestre, um ótimo equilíbrio entre margens saudáveis e market share. A Ultracargo, igualmente, teve outro excelente trimestre e a Oxiteno continua tendo grande competência em aproveitar as oportunidades derivadas de um câmbio favorável e também de substituição de importações. A Ipiranga também teve um ótimo trimestre e começa a colher os frutos dos investimentos que vem fazendo em competência de trading e também, evidentemente, nas melhorias operacionais. E como vocês devem ter visto, a propósito, na Ipiranga, nós estamos reestruturando a área comercial da companhia, com a criação de uma vice-presidência comercial dedicada à gestão tanto da rede quanto dos clientes empresariais. E para essa posição nós estamos trazendo o Leonardo Linden. O Linden é um veterano da indústria. Ele era o CEO da nossa joint venture com a Chevron, em lubrificante, que é a Iconic, e o Linden, portanto, ele deixa a nossa JV
e passa a assumir essa vice-presidência recém-criada a partir de 1º de maio. Bom, e por fim, comentando a Extrafarma, teve um outro bom resultado sequencial. A companhia foi impactada pela segunda onda da pandemia, mais uma vez com uma parte da sua rede, né, as lojas que ficam em shopping centers, fechadas ou com grande restrição de acesso. Apesar disso, teve um bom resultado sequencial. Bom, e tudo isso propiciou que o EBITDA da Ultrapar tenha chegado muito próximo de R$1 bilhão, em uma receita muito, muito próxima do primeiro trimestre de 2020, o que significa uma expansão da nossa margem. O nosso lucro líquido ele sofreu o impacto negativo do custo financeiro associado à marcação a mercado dos hedges cambiais, daquelas dívidas que nós temos denominadas em dólar, mas ele ficou dentro das nossas expectativas, graças aí ao nosso forte desempenho operacional. Nós tivemos um pagamento de dividendos bastante relevante nesse trimestre, né? Esses dividendos relativos ao ano passado, ao ano de 20, só lembrando que nós não havíamos feito nenhum adiantamento no ano passado, portanto, o desembolso de 100% do valor de dividendo aconteceu agora em março, mas mesmo assim nós contivemos a nossa alavancagem de dívida no mesmo patamar do ano passado. A proposta, nossa expectativa é uma gradual redução dessa alavancagem ao longo de 21 e para que nós, aí, ao longo de 21 e 22, nós possamos nos situar na faixa que nós almejamos, que é algo entre 2 e 2,5 vezes o valor do EBITDA dos últimos 12 meses. Bom, mudando agora para a questão da agenda estratégica, nós esperamos também chegar até o final do ano tendo avançado bastante na racionalização do nosso portfólio de empresas. As negociações com a Petrobras para a aquisição da Refap prosseguem normalmente, sem interrupção, sem mudança de rumos por conta da transição na direção da Petrobras. Nós esperamos poder assinar o contrato de compra e venda nos próximos meses e, além desse contrato, os diversos outros contratos complementares que são a ele associados. Em resumo, então, portanto, a gente segue bastante firme na execução da estratégia desenhada em 2018, com a expectativa que em 2021 a gente continue a colher os frutos que vimos plantando aí nos últimos 3 anos. Antes de encerrar, eu gostaria de reiterar o nosso foco crescente na agenda ESG do Grupo Ultra. Essa agenda ganhará ainda mais forma, mais objetividade neste ano. Até o final do ano, nós vamos definir e divulgar as nossas metas para 2030. Evidentemente, metas essas alinhadas à nossa estratégia. Mas não só as metas aspiracionais, mas planos de ação e metas intermediárias que nos habilitarão a atingir esses resultados ao fim da década. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, passo a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo vai detalhar os resultados do trimestre. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados trimestrais da Ultrapar. E já começando pelo slide número 4, para a gente falar dos resultados consolidados da Ultrapar. E conforme já colocado pelo Fred, nós começamos o ano com notícias positivas, apesar do recrudescimento da pandemia no Brasil e do ambiente econômico mais volátil. O nosso EBITDA totalizou R$ 996 milhões no primeiro trimestre desse ano, um crescimento de 13% sobre o EBITDA reportado no primeiro TRI de 2020. Eu lembro vocês que no primeiro trimestre do ano passado nós tivemos R$ 71 milhões de créditos tributários extemporâneos na Oxiteno. Se excluirmos esse efeito, o crescimento de EBITDA recorrente foi de 23%, demonstrando a resiliência do nosso portfólio com resultados crescentes em todos os nossos negócios. Apesar desse maior EBITDA, o lucro líquido teve uma redução de 19% em relação ao primeiro TRI de 20, em decorrência principalmente de 2 fatores. Nós tivemos R$ 149 milhões de créditos tributários extemporâneos no primeiro TRI de 20,
dos quais 71 milhões de reais, eu acabei de citar, afetou positivamente o EBITDA da Oxiteno, e 78 milhões de reais que afetaram positivamente o resultado financeiro. O outro fator refere-se ao efeito negativo de marcação a mercado dos hedges cambiais, que levou a um pior resultado financeiro. Neste primeiro trimestre, o cenário econômico mais turbulento afetou a marcação a mercado desses hedges cambiais de longo prazo, que foram contratados para redear os nossos bondes que vencem em 2026 e em 2029. Como objetivo é a gente levar esses instrumentos a vencimento, esses efeitos são apenas temporais, pois ganhos ou perdas de marcação ao mercado se anulam ao longo do tempo. Eu lembro também que no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2020, o efeito de marcação ao mercado foi positivo em função da melhora do ambiente naqueles trimestres. Vale destacar aqui também um investimento relevante que fizemos em capa de giro nesse primeiro trimestre, como vocês podem ver no gráfico inferior esquerdo. Em geral, nossos primeiros trimestres são sazonalmente consumidores de caixa, pois geralmente encerramos o ano com maior saldo na conta de fornecedores a pagar em função dos feriados de dezembro. Além disso, em março, temos o aumento obrigatório de estoque de etanol anidro. No primeiro TRI de 2021, tivemos também aumentos importantes de preços de combustíveis e de GLP, que nos levaram a um consumo maior de caixa em comparação às reduções de preço que nós tivemos no primeiro trimestre de 2020. Outro efeito desse trimestre foi o pagamento de dividendos. Lembro que no ano passado nós não fizemos o pagamento semestral geralmente realizado em agosto e pagamos os dividendos integrais do ano de 2020 no mês de março deste ano. Mesmo com maior investimento em giro, nós tivemos um fluxo de caixa operacional positivo no primeiro trimestre de 2021, no valor de 128 milhões de reais. E passando agora para o próximo slide, slide 5, para falar um pouco da evolução na gestão do endividamento. Nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 11,9 bilhões de reais, um crescimento de 1,4 bilhão em relação à dívida líquida de dezembro de 2020. Esse aumento é explicado pelos efeitos que já comentei de investimento em giro, dos dividendos e da marcação ao mercado dos hedges cambiais, e também pelo efeito da variação cambial sobre a parcela dos bondes designada para hedge accounting. Com isso, a nossa alavancagem cresceu de 3 vezes a dívida líquida EBITDA no quarto trimestre de 2020 para 3,3 vezes agora no primeiro tri de 2021, patamar que deve ser o pico de alavancagem do ano de 2021. A tendência é de redução gradativa desse número e dessa alavancagem a partir do próximo trimestre. Vale lembrar que desde o primeiro trimestre de 2020, passamos a incluir os arrendamentos a pagar no cálculo da dívida líquida, decorrente do IFRS 16, o que contribui para o aumento da alavancagem, apesar desses arrendamentos não serem dívidas bancárias. E ainda nesse primeiro trimestre de 2021, nós emitimos 2 debêntures de infraestrutura pelo Tracago, que totalizou 460 milhões de reais, ambas com vencimento em 7 anos e um custo equivalente a 111% do CDI. Indo agora para o próximo slide, slide 6, vamos falar sobre o trimestre da Ultragaz. Começando pelo volume, o volume vendido nesse TRI foi 4% abaixo do primeiro trimestre de 2020, com queda de 5% no envasado e 1% no granel. A redução do envasado ocorreu principalmente em função do maior consumo de GLP em março do ano passado, influenciado pelos efeitos do isolamento social e no início da pandemia. Já a queda no granel está relacionada a menores vendas para o comércio e serviços, setores mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia, que foram atenuadas por maiores vendas para indústrias. As despesas gerais, administrativas e de vendas da Ultragaz apresentaram redução de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2020, devido ao menor despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa e também menores despesas com fretes, fruto de otimizações logísticas, além de iniciativas para redução de despesas em diversas linhas. Com tudo isso, o EBITDA da Ultragaz foi de 150 milhões de reais neste trimestre, um aumento de 2% em relação ao mesmo trimestre de 2020, conforme previmos no último call de resultados. Dado o contexto, foi um trimestre muito bom, ainda mais considerando a base forte de comparação. Essa evolução se deve à redução de despesas e foco em eficiência,
apesar do menor volume de vendas e dos aumentos de custos de GLP no período. Para este segundo trimestre, a perspectiva é de um pequeno crescimento de volume e EBITDA em relação ao primeiro trimestre de 21, dado que o segundo trimestre costuma ser mais forte sazonalmente. O 2T de 21 ficará, entretanto, abaixo do segundo trimestre do ano passado, que foi o período mais beneficiado pelos efeitos do isolamento social, quando tivemos um consumo atipicamente mais forte no segmento envasado. Passando agora para o próximo slide, o slide número 7, para falar da Ultracargo, a capacidade estática média atingiu 843 mil metros cúbicos nesse trimestre, um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período de 2020, consequência das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. O metro cúbico faturado se manteve estável na comparação anual, com maior movimentação em Itaqui decorrente dessas expansões, atenuada por menores movimentações de combustíveis em Santos, em Suape, em Aratu, em função da redução das importações. A receita líquida da Ultracargo totalizou R$ 172 milhões no primeiro trimestre, 5% acima da receita do primeiro tri do ano passado, em função das expansões, de reajustes contratuais e da maior movimentação spot. Os custos e despesas combinados apresentaram um crescimento de 8% no trimestre, resultado principalmente de maiores gastos com reajustes de aluguéis, depreciação decorrente dessas expansões de capacidade e de remuneração variável alinhada com a progressão de resultados. E também tecnologia de informação para as iniciativas de produtividade em andamento. Importante ressaltar que no primeiro TRI de 2020 tivemos ganhos de R$ 4 milhões pela restituição de empréstimo compulsório à Eletrobras, que foi registrado como outros resultados operacionais, um efeito pontual e não recorrente. Ainda assim, nós alcançamos um patamar recorde de EBITDA da Ultracargo de R$ 93 milhões nesse trimestre, 2% superior ao primeiro TRI de 2020, em razão do maior faturamento que eu mencionei, parcialmente compensado pelo aumento em custos e despesas. E a Ultracargo continua a seguir sua trajetória de expansão com rentabilidade. Olhando agora para o segundo trimestre, teremos um aumento pontual em custos operacionais por uma concentração de manutenções e serviços nos terminais. E, apesar disso, nós projetamos um crescimento de EBITDA em relação aos R$ 80 milhões que registramos de EBITDA recorrente no segundo trimestre do ano passado e se aproximando do EBITDA reportado neste último primeiro trimestre. Eu ressalto também, como vocês podem ver no slide, que, alinhado à nossa estratégia de expansão com rentabilidade, vencemos no início de abril a licitação de uma das áreas no Porto de Itaqui, que permitirá o crescimento de 9% de nossa capacidade de armazenagem total, uma vez todo o investimento realizado, além de consolidar nossa posição no terminal de Itaqui em áreas contíguas, permitindo maior escala operacional e ganhos de produtividade. Passando agora para o Oxiteno, no slide número 8, a Oxiteno teve mais um ótimo trimestre. O volume vendido no primeiro trimestre de 2021 se manteve estável em comparação ao primeiro trimestre de 2020, porém com melhor mix de vendas. A participação de especialidades químicas passou de 82% para 90% na comparação ano contra ano. O volume de especialidades químicas apresentou crescimento de 9% em relação ao primeiro tri do ano passado, resultado de maiores vendas em todos os segmentos no Brasil, com destaque para os segmentos de agronegócio, higiene e limpeza, além de maiores vendas nas unidades internacionais. A operação da Oxiteno nos Estados Unidos foi impactada pelo inverno rigoroso que atingiu o Texas em fevereiro e permaneceu fechada por cerca de 30 dias. Mas mesmo com esse fechamento, nós tivemos um crescimento de 5% do volume registrado nos Estados Unidos. Já o volume de commodities reduziu 42%, em função da priorização às especialidades, dado que estamos em período de paradas programadas. As despesas gerais, administrativas e de vendas aumentaram 15% no trimestre, decorrente do efeito da variação cambial nas unidades internacionais, de provisão para a disposição de resíduos da planta do Uruguai e de maiores despesas com frete. Vale destacar que no primeiro TRI de 2020, o resultado do Oxiteno foi beneficiado pela constituição de créditos tributários extemporâneos de R$ 71 milhões que eu já mencionei no início da apresentação.
O EBITDA, assim, totalizou R$ 227 milhões no trimestre, patamar recorde recorrente da Oxiteno, crescimento de 87% sobre o EBITDA recorrente do primeiro TRI de 2020, excluindo esse ganho de créditos tributários extemporâneos. E esse desempenho foi acima do que previmos, alavancado por esse melhor mix de venda e margens e pela forte desvalorização do real na comparação ano contra ano. Olhando para frente, caso o câmbio se mantenha nos níveis observados atualmente, para o segundo trimestre desse ano, a gente prevê um patamar de EBITDA similar ao que tivemos no primeiro trimestre de 2021. Passando agora para o slide número 9, para a gente falar dos resultados da Ipiranga. O volume vendido da Ipiranga nesse trimestre foi 2% menor que no primeiro trimestre de 2020. O volume do ciclo Otto foi 6% abaixo, reflexo das medidas de restrição impostas pela pandemia e do menor tráfego de veículos, enquanto o diesel cresceu 1%. O gráfico da direita mostra a evolução da venda de combustíveis nos últimos 12 meses, e nele é possível notar a recuperação gradual dos volumes desde o segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre mais impactado pelo isolamento social. Nós encerramos esse primeiro trimestre com uma rede de 7.107 postos, praticamente estável em relação ao primeiro TRI de 2020, com 81 postos abertos e o mesmo número de postos depurados no trimestre, em continuidade ao processo de evolução de nossa rede. Os aumentos de preço nos derivados de petróleo e no etanol ao longo do primeiro trimestre desse ano impactou os resultados do trimestre, apesar da paridade desfavorável de importação. Na gasolina, o aumento ao longo do primeiro trimestre foi da ordem de R$ 750 por metro cúbico, enquanto no diesel foi de R$ 400 por metro cúbico, já descontando as reduções de PIS/COFINS. As despesas gerais administrativas e de vendas aumentaram 4% em comparação ao primeiro trimestre de 2020, fruto principalmente de maiores despesas com frete, reflexo dos aumentos de preço do diesel, de contingências cíveis pontuais e com operação própria da MPM. Esses aumentos foram parcialmente compensados por menores provisões para créditos de liquidação duvidosa. A linha de outros resultados operacionais apresentou redução de R$ 64 milhões em relação ao primeiro TRI de 20, e essa diferença se deve principalmente ao provisionamento de CBIOS, que nesse trimestre foi de R$ 33 milhões, e a constituição de R$ 39 milhões de créditos extraordinários de PIS/COFINS no primeiro trimestre do ano passado. Assim, o EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 563 milhões no primeiro trimestre, 17% maior que o primeiro TRI de 20 e acima do que projetamos, em função das melhores margens, com ganhos de stock trading e recuperação gradual de participação de mercado. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela redução na linha de outros resultados operacionais. Olhando para o trimestre corrente, nós prevemos maior volume de vendas em relação ao primeiro TRI de 21, apesar da pandemia. Em abril, também observamos perda de estoque de etanol decorrente das reduções de preço do produto no final do mês de março, e não antecipamos ganhos relevantes de stock trading ao longo do trimestre. O nosso patamar de EBITDA será bastante acima do segundo TRI de 20, muito impactado pela pandemia, porém abaixo desse último primeiro trimestre, dados os movimentos de preço até agora. E passando agora para o slide 10, para concluir a apresentação, para falar dos resultados da Extrafarma. Nós encerramos o trimestre com 402 lojas, uma rede 2% abaixo da rede que tinha no primeiro trimestre de 2020, reflexo do maior rigor em relação às lojas com baixo desempenho e da maior seletividade na expansão. Cerca de 5% das lojas localizadas em shopping ficaram fechadas temporariamente durante a fase vermelha da pandemia nesse trimestre. Destaco também que 20% das lojas encontram-se em processo de maturação. A receita bruta foi de R$ 517 milhões, 1% abaixo do primeiro TRI de 2020. A Extrafarma foi nosso negócio mais impactado pelo ataque cibernético que ocorreu em janeiro, que afetou por uma semana os sistemas das lojas e dos centros de distribuição. Nós estimamos perda de receita em função disso de R$ 25 milhões. E esse efeito, aliado ao menor número de lojas e ao fechamento temporário das lojas de shopping, foi parcialmente compensado pelo crescimento de venda em mesmas lojas e pela expansão das vendas por canais digitais. As vendas de mesmas lojas abertas cresceram 3,9% no trimestre, apesar dos efeitos negativos do ataque cibernético.
As despesas gerais administrativas e de vendas reduziram 4% no trimestre, fruto do menor número de lojas e das iniciativas de ganho de produtividade, otimização logística e redução de despesas. O EBITDA da Extrafarma totalizou 12 milhões no trimestre, um crescimento de 30% em relação ao primeiro TRI de 20, consequência do processo de depuração de lojas implementado e da maior rentabilização da loja existente, um crescimento de vendas das mesmas lojas, ganhos de produtividade e redução de despesas. Esses efeitos foram atenuados pelo ataque cibernético, que teve um impacto negativo estimado de 6 milhões de reais no EBITDA da Extrafarma. Lembro que temos seguro contra ataque cibernético, que deve recuperar a maior parte desse valor ao longo do ano. Para o trimestre em curso, esperamos uma retomada do forte crescimento de resultados, retornando ao patamar observado de julho a dezembro do ano passado, no segundo semestre do ano passado. E antes de encerrar, eu quero convidar todos para participar do Ultra Day, que ocorrerá no dia 14, na sexta-feira que vem. O evento será online e teremos a presença de toda a diretoria da Ultrapar. Vamos detalhar nossas estratégias e iniciativas para cada um dos negócios nesse evento. Nós contamos com a presença de vocês e agradeço a atenção de todos ao longo aí da apresentação e a gente pode agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, por favor, clique em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Levy, Morgan Stanley. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas, na verdade. A primeira é sobre importação de combustíveis. Eu entendo que a janela para importação ficou um pouco mais apertada aí no primeiro trimestre. Então, eu queria entender com vocês qual que é a expectativa para os próximos tris, considerando o nível de preços atual que a Petrobras está praticando. E também, se puderem comentar como que esse nível poderia mudar, pensando mais no longo prazo, com a entrada de uma refinaria dentro do portfólio do grupo. E a segunda pergunta é sobre a Extesa. Vocês comentaram que esperam uma continuidade desse nível mais forte de EBITDA durante o segundo TRI. Então, eu queria entender qual que é a expectativa disso até o final do ano. E se puderem comentar também quanto que a planta do Texas já está rodando depois dessa parada, seria ótimo. Obrigado. Bem, bom dia, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. E começando aqui sobre importação na Ipiranga, você tem razão, nesse primeiro trimestre a gente teve uma janela de importação muito fechada, principalmente para gasolina. Nesse momento, a janela para diesel está equilibrada e a janela para gasolina continua fechada. Então, a gente continua acompanhando a evolução do preço interno versus a importação. Nosso nível de importação no primeiro trimestre foi menor, porque a gente antecipou essa janela mais fechada que foi verificada no trimestre. Sobre a segunda pergunta, do oxiteno, a perspectiva do ano é positiva. A gente mantém aí o guidance dado para o ano como referência de valores para o resultado do oxiteno. A planta nos Estados Unidos, nesse primeiro trimestre, como a gente já mencionou, ficou praticamente um mês fechado em função do inverno que atingiu a região e com isso impactou as outras operações naquela região também. Para os Estados Unidos, isso teve, obviamente, um efeito negativo, apesar do crescimento de volume. A gente teve em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a gente teve um efeito negativo nos Estados Unidos, mas o efeito na oxiteno como um todo
foi positivo, porque tanto esse efeito da geada nos Estados Unidos, como o próprio navio que encalhou no Canal de Suez, permitiu um melhor ambiente para a Oxiteno trabalhar suas margens aqui no Brasil. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Hachem, Itaú. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, basicamente. A primeira é relacionada ao Oxiteno. No começo do ano surgiu bastante notícias, eles até comentaram, que estariam estudando a possibilidade de potencial de investimento. Em meio a esse cenário petroquímico muito mais aquecido, com as empresas voltando a estarem em uma posição talvez melhor para fazer aquisições, como vocês estão vendo essa dinâmica? Ou estão vendo essa pauta evoluindo ao longo desse ano? Se tem alguma expectativa de concluir isso esse ano? Você acha que pode ser uma coisa que pode ser um pouco mais protelada? Vou fazer a primeira pergunta, depois eu passo a segunda. Bom, obrigado aí, André, pela pergunta. Fred aqui. O nosso grande processo é de análise de alocação de capital, portanto, qual é o portfólio, né, tem mais capacidade de geração de valor. Então, o desinvestimentos são uma possibilidade de acerto desse portfólio. Tá? Então, isso não muda com conjuntura, isso é uma visão muito mais de longo prazo. Agora, de fato, a companhia está com um desempenho excepcional, né? Tanto em 20 quanto esse começo de 21. Então, aí é uma discussão que acaba, a variável de valuation também entra no jogo, né? Vis-à-vis, estrategicamente, o portfólio também, o valor da companhia. Tá? Mas nós não temos nada concreto a comentar nesse momento. Evidentemente, se e quando houver, nós faremos aí as devidas comunicações ao mercado. Perfeito. Obrigado, Fred. Se eu puder fazer uma segunda pergunta aqui, em relação à Ipiranga, eu queria entender um pouquinho melhor. Vocês tiveram uma dinâmica de share que foi um pouco bagunçada dentro do trimestre. Então, teve o começo do ano um pouco pior, foi recuperando na ponta. Então, eu queria entender um pouquinho melhor se houve algum respaldo daquele ataque dos hackers em termos de dinâmica de volume da Ipiranga. E a segunda pergunta em Ipiranga, queria entender um pouquinho melhor como foi o efeito de estoques desse trimestre. Por mais que você teve o PIS e COFINS, que imagino que tenha machucado um pouquinho, a dinâmica de petróleo subindo muito, imagino que o balanço tenha sido positivo. Então, eu queria entender um pouquinho melhor o impacto disso no resultado. Oi, bom dia, André. Obrigado pelas perguntas. E falando então sobre Ipiranga, o ataque cyber teve um impacto muito pequeno no resultado da Ipiranga no trimestre. A operação ficou 2 dias fora do ar e já voltou em 2 dias no processo de recuperação que nós temos. Então, o efeito que a gente teve nos resultados da Ipiranga nesse primeiro trimestre foram muito pequenos, por isso que a gente só destacou o efeito no mercado da Extrafarma, que teve um impacto maior, que foi de 3 milhões de reais. Janeiro, obviamente, quando teve esse ataque cyber, o mercado mais impactado foi o mercado empresarial e bandeira branca, e depois nós recuperamos esse mercado em fevereiro e março, inclusive com ganhos de posição de trading, que permitiu avançar um pouco mais. E isso já juntando a resposta com a segunda pergunta de efeito de estoque, né? Oscilação de preço faz parte da gestão do dia a dia de um negócio de distribuição. E mudanças de preço da magnitude e velocidade que a gente teve nesse trimestre não permitiram um repasse imediato. E é importante acompanhar a tendência mais longa do que um resultado trimestral. E nesse primeiro trimestre, os ganhos adicionais que a gente teve, somando estoque e trading, foram da ordem de 100, 150 milhões de reais. Perfeito, super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Audi, Santander. Obrigado. Oi, Fred, Rodrigo.
Eu queria fazer duas perguntas. A primeira mais do lado operacional, tendo a ver com o Oxiteno. Só estava tentando ver se vocês conseguiam passar para a gente como é que tem sido a evolução de margem da Oxiteno durante esse primeiro TRI, no sentido que as margens, vamos dizer, em março estavam melhores do que em janeiro ou vice-versa. E como é que vocês veem essa evolução durante o segundo TRI? Quer dizer, qual é a perspectiva de margem nesse business? E daí a segunda pergunta, Fred, para você, era mais do lado estratégico, no seguinte sentido: como é que vocês estão reconciliando, no caso da potencial compra de refino, né, essa mudança pela qual a Petrobras está passando e o fato que a gente vai ter eleições presidenciais no ano que vem, que, é lógico, trazem à tona o tópico de política de preço da Petro, como é que vai ser, como é que não vai ser. Segundo, também, com relação ao que se tem, como é que você reconcilia o ponto que você mencionou, né, os resultados da empresa indo muito bem e, ao mesmo tempo, anteriormente era uma empresa que vocês estavam analisando se vale a pena vender ou não, puramente do ponto de vista de alocação de capital. E o terceiro ponto, se você puder, você está se sentindo mais animado com relação às oportunidades no segmento de energia e de gás natural hoje do que, vamos dizer, 3 ou 6 meses atrás, porque o Brasil tem mudado muito do ponto de vista macro, político, econômico. Obrigado. Bom dia, Christian. Obrigado pelas perguntas. A margem, começando aqui pela primeira pergunta sobre a margem da Oxiteno, no primeiro trimestre as margens foram muito boas ao longo do trimestre. O que varia mais para a margem total, e por isso que a gente chamou a atenção, é o mix, porque a gente teve um primeiro trimestre com um volume de commodities muito abaixo do que a gente costuma ter, tanto em função das paradas e da priorização que a gente fez para atender o mercado de especialidade, que tem tido um bom crescimento aqui no Brasil, puxado por agro, por higiene e beleza, mas também pelo benefício da gente ter tido o problema que as geadas causaram no mercado americano e o encalhamento do navio no canal de Suez, que também provocou um maior volume de substituição de importação. Tendo dito isso, para o segundo trimestre, a gente imagina um mix voltando para uma participação maior de commodities, que vai fazer que a margem total caia em relação ao primeiro trimestre. Eu passo agora para o Fred a segunda pergunta. Tudo bem, Christian. Obrigado aí pela participação. São, na verdade, acho que 3 perguntas, né? Deixa eu tentar responder primeiro, falar da questão do refino. A gente começou a negociação lá com a Petrobras em relação à aquisição da Refap, que são vários contratos, né? Tem o contrato de compra e venda, mas tem uma série de outros contratos auxiliares também, complementares, e não houve interrupção nessa negociação. Com a mudança de direção na companhia, nossa mais do que percepção, né, nossa constatação é de que até houve uma confirmação, se não uma certa aceleração, inclusive, do processo. Vocês certamente viram na imprensa que a Petrobras fez um aditamento do seu compromisso com o CAD, estabelecendo metas ali de prazos para, de um lado, assinar os contratos onde já houve a seleção do comprador, que é o nosso caso, meados do ano agora, e também para as licitações dos ativos que ainda não foram vendidos, no caso de Regap e Repar, perdão. Então, tudo indica que business as usual na Petrobras e de maneira até reafirmada em relação a esses desinvestimentos. Pois bem, aí, a segunda parte dessa pergunta, que é a questão de política de preços, né? Claro que essa é uma, entre aspas, né, uma ameaça estrutural do Brasil, mas vamos lembrar que é justamente um dos grandes motivadores para essa quebra do monopólio da Petrobras na parte de downstream, na parte de refino, é exatamente essa. Esse é um dos motivadores, né? Certamente do CAD
e não há dúvida que haverá uma dinâmica muito diferente, né, à medida que se privatizem 50% da capacidade instalada de refino no Brasil, né. Reparem que por exemplo, só você pegar só Relan e Refap juntas, deve dar algo em torno de uns 20% da capacidade. Quando você junta Regap e Repar, tem outras menores, né, mas dessas 4 grandes aí, estamos chegando a 50%. Então, esse é um fator relevante. Outro fator relevante é que o Brasil é um importador estrutural de derivados, né? No nosso caso base é que não haverá novos investimentos em refinarias grandes, né, de porte, micro-refinarias, pode até ser tecnologia um pouco questionável aí, se tem rentabilidade ou não, mas assim, do porte de uma Refap com mais de 200 mil barris por dia, ou até maiores, eu acho muito improvável que haja aliás, não só no Brasil, no mundo, né? Então, é uma equação muito interessante de demanda maior do que a oferta, o que essa variável de importação sempre também afeta bastante a questão no sentido de trazer preço para nível de mercado. E, por fim, vamos lembrar que o Estatuto da Petrobras explicitou, né, depois das aventuras lá de 2015, né, passou a explicitar, e também tem legislação nova sobre isso, né, sobre essa não interferência direta, incapacidade do governo interferir diretamente em preço da Petrobras, o que a gente verificou, inclusive, nesse ruído recente, né? Tirando o ruído, né, tirando toda a confusão e as mudanças na liderança da empresa, o fato é que os preços continuaram seguindo aí, flutuando de acordo com o mercado, e, enfim. Então, é bastante... Nós estamos muito seguros de que o caminho está correto, estamos trabalhando forte para isso. Bom, falando de Oxiteno, de certa maneira, já comentei anteriormente, mas a gente olha para a questão do portfólio, a Oxiteno, a gente tem focado claramente, né, estamos tentando nos concentrar o foco onde a gente tem grande escala, que é no setor de downstream. Nós já temos ali um triângulo virtuoso, né, ultracargo, ultragás e Ipiranga. Evidentemente, o refino reforça bastante esse cluster aí de competência e escala, né, nessa parte. A Oxiteno não é tão distante assim, né, dessa fortaleza, mas não está exatamente nessa cadeia de valor. Então, esse é um aspecto de portfólio. O outro aspecto é também analisarmos se nós, Ultrapar, somos o melhor acionista ou não para a companhia. Essa é uma análise que não é preta e branca, né? Depende, o mercado químico vem se consolidando, né? Então, essas duas respostas elas têm que se encaixar bem antes de nós tomarmos uma decisão de fato de desinvestimento ou não. O fato é que a companhia é uma companhia muito competente, né? E tem excelente reputação no mercado, tem tecnologia, tem P&D, tem investimento, tem operação Lean, é uma companhia que tem operação industrial bastante eficiente. Então, acaba sendo as alternativas, né, todas elas são boas, né? A companhia que pode continuar gerando valor, se ela puder gerar mais valor na mão de um outro acionista, é uma hipótese que a gente vai considerar e, claro, esperamos aí uma remuneração adequada por isso. E, por fim, gás natural, eu não vou dizer que a gente está mais animado, a gente está mais avançado nas análises, né? Acompanhando aí, claro que nós temos um foco, essa questão do refino puxa, né, um foco gerencial muito grande de todos nós, mas a gente tem avançado bastante nas análises de gás natural e, assim, a visão de que a gente vai entrar nessa cadeia em algum elo e em algum momento. É muito precoce falar sobre isso exatamente com mais detalhes nesse momento, mas é uma intenção bastante firme nossa de entrar nessa cadeia, sim. Muito claro, Fred. Obrigado pelos detalhes e obrigado, Rodrigo, pela resposta de Ox. Um abraço. Obrigado, Christian. Obrigado, Christian. Nossa próxima pergunta em inglês vem do Sr. Frank McGann, Bank of America.
Okay, just to follow up a little bit on the last question, and I'm not sure if I heard exactly what you were saying, but as you look and you talk about becoming much more of a company focused on and downstream and in the fuel markets and such, and restructure the business a little bit to accomplish that. I'm just wondering, what beyond refining, what types of businesses or segments of the business could you potentially find attractive to expand, and any thoughts you have on that? And then just a couple detailed questions. One, with Oxiteno, is maintenance going to have any effect on production levels of in the next several quarters for the rest of this year? And in Extra Pharma, you mentioned that the $6 million cyber attack effect on EBITDA could potentially be covered by insurance. When you reported the numbers, are we to assume that the $6 million hit was already included in the first quarter, and that the recovery then will be an addition to earnings later on? Good morning, Frank. Thanks for your questions, and I'll switch to Portuguese you have my answers and Fred's answers translated to English. E lembrando a todos que esse call de resultados ele é feito em português com tradução simultânea. Então o Fred vai responder a primeira pergunta e ele também repassa um pouco a pergunta em português para todos poderem acompanhar. So, hello, Frank. Thank you for your question. We will have a simultaneous translation, but I have to answer in Portuguese, so I'll try to speak slowly to make sure the translation is sound and adequate. A pergunta é se além do refino, o que mais nós estamos olhando em termos do setor de downstream de óleo e gás. E a resposta é que gás natural, natural gas, é um foco, né, da nossa análise. Nós estamos há mais de um ano debruçados sobre entender a cadeia de gás natural, tentando identificar em que parte da cadeia nós poderíamos, né, usar as competências que o grupo tem, sinergias, né, com outras partes do portfólio, para, tomar uma decisão de investimento, de entrada nesse setor, sempre, claro, com o pano de fundo, né, com o background de que a Petrobras ela vai sair, né? O monopólio está sendo cada vez mais quebrado, né? E as oportunidades para investimento privado no setor de óleo e gás, particularmente gás natural, são crescentes. Também associado a isso a questão de infraestrutura. Nós temos uma empresa importante, né, de infraestrutura, que é a Ultracargo, né? Muito voltada ao setor de combustíveis e também ao setor químico. E quando nós olhamos para essa cadeia de downstream lato sensu, a gente olha não só as sinergias com Ipiranga e com Ultragás, mas também com a própria Ultracargo. Rodrigo, as perguntas aí de segundo tri de Oxiteno e Extra Pharma, eu deixo para você. Ok, Fred. Frank, começando pela questão de volumes do Oxiteno, quando a gente pensa aqui o segundo trimestre, a gente vê uma manutenção, um volume similar de especialidades e um crescimento, uma retomada de volumes nas commodities. Então, por consequência, a gente vê um volume maior no segundo trimestre do que o volume que a gente teve no primeiro trimestre. E lembrando que a nossa projeção de resultados para o segundo trimestre, que nesse patamar de câmbio que a gente está atualmente, a gente deve ter um patamar de EBITDA similar
ao que a gente teve no primeiro trimestre. E a sua segunda pergunta sobre o efeito negativo nos resultados da Extrafarma de 6 milhões de reais após o ataque cibernético e a expectativa de recuperação dele através de seguros. O efeito, a gente tem a apólice de seguros contra ataque cibernético, então a nossa expectativa é de recuperar a maior parte desse valor, dado que a gente tem um pagamento de franquia, que é de 1 milhão de reais, e tem uma discussão em andamento sobre lucros cessantes. Então, a gente não tem o valor ainda efetivo dessa recuperação, mas quando tiver, ele vai afetar positivamente o resultado da Extrafarma ao longo desse ano. Okay. Thank you very much. Thank you. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, BTG Pactual. Olá, bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu queria voltar a discussão para Ipiranga, falando especificamente de produtividade da rede e evolução de market share, né? Vocês têm deixado claro já há alguns trimestres, né, que mais do que expansão de rede, o foco está em aumento da produtividade, né? Por outro lado, quando a gente olha, né, os números de depuração, eles continuam bem altos, né? Então, pontos nesse TRI em específico, um patamar parecido que a gente viu, acho que nos últimos 2 anos, que esse número acelerou bastante. Então, a minha pergunta para vocês é em que estágio vocês acreditam que estão nesse processo, né, nessa busca, nessa tentativa de melhora de produtividade da rede? Quando a gente olha market share no TRI, né, que como já foi comentado, foi um pouco mais errático, né, mês a mês, mas a gente olha especificamente o share em revenda, né, ou quando a gente olha, por exemplo, o ciclo Otto, ele não parece ter evoluído tão bem como ele evoluiu no diesel, por exemplo. Então, enfim, acho que dentro desse contexto todo seria interessante ouvir de vocês em que estágio está esse processo. E a segunda pergunta sobre loja de conveniência. Houve um aumento de 2 lojas no líquido, né, na base desse TRI, mas houve um aumento importante, acho que de 24 lojas no número de lojas próprias, a MPM, que se vocês pudessem falar um pouquinho também quais têm sido aí os resultados iniciais, né, nessa remodelação que vocês fizeram e como é que vocês estão vendo o resultado das lojas próprias também seria importante. Muito obrigado. Bom dia, Tiago. Obrigado pelas perguntas. Vamos falar então um pouco da Ipiranga. A Ipiranga tem seguido uma estratégia de embandeirar ou abrir postos com maior galonagem e depurar postos com menor galonagem. Postos que não têm uma rentabilidade adequada para o revendedor e para a própria Ipiranga. A gente está nesse processo. Por isso que continua tendo um volume de depuração próximo ao volume de aberturas, porque isso é uma jornada com evoluções positivas. Só para dar algumas ordens de grandeza para entender esse processo. Os postos que a gente tem abertos, postos novos, tanto em 2019 como em 2020, tem uma ordem de galonagem em torno de 300 para 350 metros cúbicos por mês. 300 em 2019, 350 em 2020. Então, a gente vem acompanhando uma evolução nessa seletividade e maior assertividade na escolha de novos postos ou de postos embandeirados. E os postos que estão sendo depurados, os que foram nesse primeiro trimestre, a gente tinha um throughput médio de 50, menos de 100 metros cúbicos por mês. Então, a gente está trocando uma rede com baixa galonagem, né, depurando postos com baixa galonagem, trazendo postos com maior potencial de galonagem, o que é bom para o revendedor e uma revenda sadia boa para a Ipiranga. Então, isso obviamente tem impactos ao longo do tempo no próprio market share. O market share tem também um efeito pontual. A gente teve, com o início da pandemia, a gente abriu mão de venda para bandeiras brancas
e para TRRs em função de margens em alguns momentos, e nesse primeiro trimestre a gente teve mais oportunidades de fazer bom resultado com venda nesses mercados, e parte disso vem pela evolução que a gente vem trabalhando em trading, principalmente do etanol, que está mais avançado do que o trading de combustível fóssil. Falando um pouco sobre lojas próprias, e a produtividade nesse momento da rede inteira está relativamente estável em função da pandemia, porque a gente tem esses efeitos quando aumenta o isolamento social, tem a redução de venda de ciclo óbito, que é o principal combustível vendido em postos. Sobre a MPM, a gente tem esse ano um plano de expandir a rede, abrir em torno de 170, 180 lojas nesse ano. A gente já tem hoje 50 lojas, fechou em dezembro 50 lojas com operação própria. A gente já está nesse primeiro trimestre com 80 lojas com operação própria, e a gente imagina fechar esse ano com 150 ordens de grandeza lojas de operação própria. E por que a gente está colocando um peso maior na operação própria dentro da estratégia da MPM? Porque quando a gente opera a loja, primeiro a gente aprende melhor com quais são as dores de uma loja de conveniência e quais são as oportunidades, e isso é bom para a gente, mas é bom também para os franqueados que vão ter uma melhor operação da MPM. Segundo, as lojas que a gente já tem operação, a gente vem observando uma rentabilidade em EBITDA maior do que antes das lojas terem a operação própria. Então, é de 5% a 10% de EBITDA maior do que a gente tinha antes dessa operação. E é isso que nos tem deixado otimista com a operação própria, porque ela também atende um elemento importante no plano da Ipiranga, né? Além de contribuir para um posto mais completo, que traz uma venda adicional quando tem a MPM, uma venda adicional de combustível, a operação é rentável, mas mesmo assim tem revendedor que não quer fazer a gestão de uma loja de conveniência ou não faz a gestão adequada. E quando não quer, e a gente acha que tem potencial para ter uma loja de conveniência naquele posto, a gente agora passa a ter a opção de abrir uma MPM e nós mesmos operarmos. Então, essa tem sido a estratégia na expansão da MPM. A gente tem a intenção, no meio do ano, provavelmente em julho, de fazer um evento específico com todos os investidores e acionistas, assim como a gente fez em março sobre o Ultracargo, para permitir uma conversa mais detalhada sobre os planos para a MPM e os resultados esperados. Excelente, Rodrigo. Obrigado pelos detalhes. Um abraço. Obrigado a você, Thiago. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, UBS. Olá, Fred, Rodrigo, obrigado por pegar as perguntas. Tenho duas aqui. Fred, talvez a primeira para você, pensando do ponto de vista de alocação de capital, quando a gente olha a alavancagem da companhia, a gente ainda vê a alavancagem ali próximo das 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso já vem há algum tempo, apesar talvez dos últimos trimestres terem sido um pouco melhores do ponto de vista operacional, a gente não viu a alavancagem reduzir ainda para um patamar eventualmente de 2 vezes e meia, que era onde ficava anteriormente, olhando um passado um pouco mais distante. Eu queria entender como é que você enxerga essa questão da alavancagem vis-à-vis os investimentos que vocês pretendem fazer no refino e os potenciais desinvestimentos, como você colocou, Oxiteno, Extrafarma. Qual é a preocupação se eventualmente a gente pode ver uma alavancagem pontualmente indo para um patamar um pouco mais alto, se houver um descasamento entre os investimentos e os desinvestimentos? E a segunda, eu não sei se vocês comentaram no call, eu entrei um pouquinho atrasado, olhando a margem da Ipiranga para esse trimestre, vocês entregaram ali uns 105,
fazendo uma conta ali do ganho de CBIO, né, comparando com o primeiro tri do ano passado, que vocês não tinham ainda esse impacto, a margem seria ali em torno de 111, mas a gente fez uma continha aqui que o ganho de estoque, quer dizer, a importação, vocês já falaram que não foi tão relevante, dado que a janela estava fechada ali em janeiro e fevereiro, mas a nossa conta aqui que o ganho de estoque foi mais relevante nesse trimestre, ali em torno de uns R$20 por metro cúbico. A pergunta eu queria só confirmar se a magnitude está correta, e segundo, dado isso, a gente veria uma margem próxima de uns 85, que é um pouco abaixo até do que vocês tinham guided, vamos dizer assim, o implícito, se a gente entender que o volume volta para patamares de 2019, esse ano, a gente está falando de uma margem ali talvez entre R$90 e R$105 por metro cúbico, só para entender se esse racional faz sentido. Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Deixa eu pegar a primeira, então. Acho que talvez comentar rapidamente em relação a investimentos, né, a caixa, para falar de alavancagem. A inércia da companhia é grande. Então, vamos lá, quer dizer, a partir de 2018, a gente começou realmente a ter bastante atenção à questão de geração de caixa, fluxo de caixa, e nós tínhamos aí algumas inércias importantes naquele momento, né? Nós tínhamos um investimento ainda importante, ainda por acontecer, né, na planta da Oxiteno nos Estados Unidos. Estava no final, ainda tinha desembolsos importantes. Tivemos aí digamos assim, uma ação concentrada da Ipiranga, em 17 em particular, de embandeiramentos. Esse ponto aí que o Rodrigo mencionou há pouco, da depuração da rede, da melhoria da qualidade da galvanagem média da rede, justamente uma resposta a esse efeito lá de 2017, onde houve um grande número de embandeiramentos, uma expansão forte da rede com postas com galvanagem mais baixa. Tudo isso aí puxou capital, capital empregado, né? Então vai pesando na conta, né? E tivemos também, evidentemente, até 18, até meados de 18, aí um consumo de caixa muito relevante na Extra Farma, até que a gente alterou a estratégia de uma expansão acelerada para uma concentração da rede, né? Enfim. Então, esse é o lado do capital. E o lado do EBITDA, ano passado, nossa previsão era desalavancar, mas aí o segundo tri realmente nos atrapalhou aí a média esse segundo tri de 2020, ele está nos acompanhando literalmente há um ano, né? Porque ele vai na média dos últimos 12 meses. Esse é o último trimestre, na verdade, onde esse segundo tri de 2020 pesa na conta, né? Então, isso aí por si só já vai ser um fator de alívio. Então, a gente, assim, nós temos um guidance para esse ano, como vocês certamente conhecem, quer dizer, que é um pouco aberto, porque ultrapassa a soma das partes, mas nós vamos ter aí, o piso do gás nos dá um aumento de 10% em relação a, mais ou menos, em relação ao ano passado. Então, você vai ter aí uma média de trimestres de EBITDA certamente superior, e somando-se a todos os nossos esforços de contenção, contenção não, seria muito mais disciplina, né, de alocação de CAPEX, né? Ultracargo, por exemplo, está conseguindo fazer os projetos de expansão com menos CAPEX do que o previsto. Então, tanto no numerador quanto no denominador, nós estamos trabalhando. Essa é a visão do portfólio atual, então ele vai cair anyway, tá? Aí vem a segunda parte da tua pergunta, que é a questão mais estrutural do portfólio. Evidentemente, né, se e quando nós fizermos desinvestimentos que estão aí sendo comentados, a alavancagem cai drasticamente, né? A dívida cai, portanto, a alavancagem cai junto. Mas vamos para especificamente para a tua pergunta, quer dizer, se houver um descasamento ou se houver um acúmulo, né? Quer dizer, não houve nenhum desinvestimento e estamos botando uma refinaria para dentro. Naquele momento, evidentemente, você tem um spike, né? Um pico de alavancagem, mas se você fizer, naquele momento, um proforma, né, com o EBITDA que vem com a refinaria,
esse pico ele é muito mais palatável, muito mais suave do que seria desconsiderando isso. Seria uma conta, inclusive, errada, né? O ativo como se não tivesse geração de EBITDA. A refinaria tem uma característica também de uma forte geração de caixa, então, mesmo que haja descasamento, nós achamos que nós temos capacidade de endividamento para isso, e a desalavancagem seria muito rápida também, tá? Mas, se não houver esse acúmulo, né, se por acaso os investimentos acontecerem antes do investimento, aí a figura fica inclusive muito menos volátil, fica muito mais suave e na direção que a gente indicou aí, né? Saindo do patamar de 3 e pouco, mais para entre 2 e 2,5, que é uma região mais adequada para uma companhia que quer fazer o que nós queremos fazer. Bom dia, Luiz. Pegando a sua pergunta sobre as margens da Ipiranga, primeiro ponto, a importação nesse primeiro trimestre, apesar de a gente ter reduzido bastante o volume, a gente teve um efeito negativo dela. Mas se a gente considera no seu raciocínio o que foi fora do, né, o que foi adicional, os R$20 por metro cúbico é um número que faz sentido, sim. E lembrando que a gente, né, considera, quando a gente vai fazer as projeções para o ano, oscilações de preço ao longo do tempo. E quando a gente construiu a visão do nosso guidance, a gente usou isso como referência e a gente continua com a visão passada do guidance de intervalos para o resultado do ano. Então, essa previsão de margens continua correta e verdadeira que a gente passou para o guidance. Tá certo. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, Luiz. Obrigado, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, Fred. Rodrigo, obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que a gente já discutiu a maior parte dos temas. Eu tenho follow-ups rápidos. A primeira é parecida com essa última discussão que o Rodrigo já endereçou para a Ipiranga, uma discussão parecida na Oxiteno também. Aí, por outro lado, a Oxiteno também teve um primeiro TRI forte, mas a minha preocupação aqui é um pouco olhando para os spreads, principalmente no MEG, quer dizer, isso não indicaria trimestres mais fracos à frente para a Oxiteno, né? Eu não sei se tem algum efeito que contrapõe, né, esses spreads e que levariam a essa convicção maior, digamos, no guidance do ano. E uma segunda pergunta, voltando lá ao tema de alavancagem e alocação de capital, se puder, talvez, Fred, comentar também sobre como vocês enxergam o aumento da taxa de juros, né, da Selic. Então, que a Ultra tem muito da dívida flutuante, e a minha preocupação é se, quer dizer, entrar num ciclo de alta de juros com posição de alavancagem de endividamento muito elevada não acabaria por, digamos, consumir a tua geração de caixa futuro. E aí, na prática, a pergunta é mais o seguinte, quão prioritário é reduzir a alavancagem e que ferramentas vocês teriam pela frente, ou se não, né? Quer dizer, também pode ser que a resposta seja simplesmente que esse aumento de juros não preocupa. Obrigado. Bom dia, Regis. Obrigado pelas perguntas. E começando aqui com a primeira pergunta sobre o Oxiteno. No primeiro trimestre, a gente vendeu muito pouco MEG e a gente não espera uma grande contribuição nas vendas do MEG para o resultado do ano. E lembrando que um elemento muito importante para a definição do resultado do Oxiteno é a taxa nível de câmbio, e a gente, quando definiu o intervalo do guidance, levou um câmbio em consideração. Então, quando a gente olha para os próximos trimestres, a evolução do câmbio, assim como a manutenção desse cenário de margem, são os dois principais elementos para a gente confirmar o guidance ou ter um resultado até acima, dependendo da evolução do câmbio e das margens no ano.
Regis, tudo bem? Então, sobre a alavancagem, bom, sendo bem objetivo, é um tema prioritário, sim. Nós estamos longe de estar numa situação de, digamos, estarmos preocupados assim com liquidez, qualquer coisa dessa natureza, né? Nós temos, inclusive, nossa dívida não tem nenhum covenant financeiro, então não se trata é muito mais uma questão de restauração da nossa capacidade de fazer novos investimentos. E então tem a questão de portfólio, claro que é um driver importante, mas também tem um trabalho de liability management que o Rodrigo aí vem também fazendo, estruturando, né? Então é um ponto de preocupação, sim, é um ponto prioritário, mas não é um ponto de realmente que nos assuste, mas a gente realmente nós estamos bem focados em trazer essa alavancagem para baixo, sim. Se eu puder complementar sobre os resultados financeiros, essa oscilação de marcação ao mercado que a gente teve, por exemplo, que afetou negativamente o trimestre, só lembrar que, por exemplo, no quarto trimestre teve uma marcação positiva que afetou positivamente o resultado financeiro no quarto trimestre. E isso acaba impactando também o saldo da dívida, porque o resultado do RED está dentro do saldo da dívida. E essas são oscilações temporais, porque como objetivo desses REDs cambiais é levá-los a vencimento junto com a dívida para que eles foram contratados, e a maior parte deles que tem oscilação são das dívidas de longo prazo, os bondes que vão vencer em 2026 e 2029, eles têm oscilação de curto prazo, mas que se neutralizam ao longo do tempo até chegar ao vencimento com efeito zero. Tá claro. Obrigado, Fred e Rodrigo. Parabéns pelo resultado. Bom dia. Obrigado, Regis. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizzinatto para suas últimas considerações. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir com suas considerações. Muito bem. Obrigado a todos pelas perguntas, pela participação no call. Eu lembro de novo que a gente tem na próxima semana, sexta-feira, o nosso Ultra Day. E também, em função do horário avançado do que estava previsto para essa sessão, a gente vai responder as perguntas que a gente recebeu via webcast por e-mail. Essa resposta será dada pela equipe de RI. Então, muito obrigado a todos, um bom dia e aguardo vocês no Ultra Day no próximo dia 14. Um abraço. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.